Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Silva, para quem não me conhece, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Depois da Bandeirada do AMA Supercross. Aqui a gente vai estar falando um pouco sobre as conclusões da prova. Eu não vou entrar em detalhes do resultado de classificatória, enfim, eu vou mais a fundo em poucos pilotos. Essa é a proposta, algo mais como o pessoal faz lá fora, e eu gostei bastante do formato. Então esse é o primeiro vídeo. Galera, estamos quase chegando em 50 mil inscritos, estou contando com vocês para a gente chegar lá. Vai ter um vídeo especial quando a gente atingir os 50. Então, estou contando com vocês. Galera, Christian Craig, piloto extremamente talentoso. O cara tem um dos estilos mais bonitos que eu já vi em cima de uma moto. Eu diria que os mais bonitos do AMA Supercross hoje são exatamente nessa ordem: Jet Lawrence, Christian Craig e Ken Roczen. Eu acho animal o jeito que eles andam. Pegar o livro de técnica, se é que assim pode se dizer, e só aplicar em cima deles, que é a perfeita pilotagem dos caras. Então ele tem 29 anos. E desde a sua última vitória, faz 5 anos, pessoal, ele tem uma história assim muito difícil de superação. Então, ele estava no topo, depois caiu lá embaixo, ao ponto de, final de 2018, 15 dias antes da abertura do AMA Supercross, ele fechar com a Honda Geico. Lembrando que a esposa dele é filha do dono da equipe que fechou, né, como vocês já viram aqui também, a Geico. Então, ele teve muito pouco tempo para se preparar, enfim, sempre mostrou um potencial absurdo, uma técnica, um flow incrível, mas sempre faltava aquele pouquinho a mais, talvez agressividade, enfim. 250 para você andar rápido tem que ser no fio da navalha, a faca nos dentes, extremamente agressivo. E ele, ao meu ver, tem uma pilotagem muito lisa e ele tem dificuldade de passar desse limite. Ele me lembra muito meu amigo Rodrigo Celhortes pilotando, sempre no limite, nunca acima, certo? E muitas vezes você tem que passar acima desse limite. Tem gente que tem dificuldade de passar essa barreira. Um exemplo para vocês. Então ele está sempre no limite. Villopoto, Barcia, Dylan Ferrandis, talvez Fortner, chegou a passar desse limite. Então eles conseguem ir além, né? E ele me aparentava não conseguir passar isso. O que mudou para esse ano? Continuo achando que ele tem dificuldade em passar desse limite, que ele precisava criar mais grana dentro dele para conseguir ultrapassar essa barreira, mas ele tem uma moto a mais forte da categoria, sem dúvidas, que é a Star Racing Yamaha. Então, com o fechamento da Geico, ele foi para a Star e pegou a moto pronta, que o Dylan Ferrandis venceu ano passado, Justin Cooper, entre outros pilotos. Então, quem andaram de Yamaha, sem dúvida, era visível no motocross a moto mais forte. Então, ele tem, vamos por assim, a moto mais forte da categoria, que ele consegue andar redondo, tem o flow. Então, casou na largada, casou na melhor fase da vida dele e deu tudo certo, galera. Foi muito bacana ver o público vibrando, ele emocionado. Vocês vão ver no vídeo aqui, na entrevista. Tem o canal dele, a esposa chorando quando a corrida acabou, porque, sinceramente, sair de casa talvez não tenha ideia o quão difícil é você passar por um período de mal, de quase parar de andar, como por exemplo o Justin Barcia, como ele, como meu amigo Jean está passando agora. Você ter a força mental para lidar com mais uma lesão ou com uma situação difícil e se reerguer é muito difícil. Eu costumo dizer que as pessoas passam pela vida sem se conhecer, porque elas não se expõem a extremos assim. Então sempre na zona de conforto, no trabalho, às vezes é estressante alguma coisa, mas o esporte eu acho que constrói o caráter e expõe a nossa verdadeira personalidade, né? Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que são leões de treino e vão mal em prova, né? Pessoas que não vão bem no treino e vão bem na prova, no meu caso, por exemplo, e pessoas que vão bem nos dois. Esses são os melhores cenários, né? Mas, cara, animal ver a vitória dele, fiquei extremamente feliz e é a minha torcida. Em um ano que só tem talento, ou melhor, tem mais talentos do que a gente normalmente vê. Jet Lawrence, Fortner, Nichols, ele mesmo, Craig, Mosman, posso estar esquecendo gente aqui,
mas o Hampshire. Então só aí já deu 6 caras, 7 caras muito bons. Então, show de bola, Craig. Outro cara que eu gosto muito, como eu acabei de dizer para vocês, Jet Lawrence, 17 anos, um talento, e ele tá no hype do momento nos Estados Unidos. Vocês viram o vídeo aí da Red Bull, puta produção, mostrando muito mais do que o lado da pista, né? Hoje em dia as redes sociais mandam muito na contratação de um piloto, né? O poder de influência, o alcance. Você vê hoje piloto de ponta como Dean Wilson, o próprio Craig que eu falei agora, entre outros, com um canal no YouTube, porque é mais uma maneira dele monetizar, certo? Mais uma maneira dele expor os patrocinadores. E hoje, aquele adesivo na moto, já falei isso no vídeo aqui, talvez não apareça tanto quanto em um canal de YouTube, então acaba sendo até um plano B de aposentadoria, assim por dizer. Então, cara, ele está sendo vendido, ele e o irmão, na verdade, o Hunter Lawrence, como uma marca. Os dois hoje estão na Honda Fábrica, o pai dele está sendo muito inteligente em vender eles dessa forma. Escutando um podcast muito bacana que tem o Gypsy Tales, para quem fala inglês aí, ele é um australiano e já levou os meninos lá, tem um relacionamento bom. E ele, cara, comentou que ele comentou que na Austrália ele chegava a ter que jantar cup noodles, aqueles macarrões instantâneos, porque eles não tinham dinheiro para ter uma refeição melhor. A família investiu absolutamente tudo, primeiramente no Hunter, quando ele entrou na CLS Honda, que era filial Pro Circuit, depois para ir para os Estados Unidos. Então ele deu aquele a primeira aparição do Hunter mesmo, fera, foi no Nações, que ele disputou com o Zach Osborne, 17, se não me engano, 18. Então ele mostrou a cara dele para o mundo, e daí eles migraram para os Estados Unidos, e onde o Jet tem ido melhor até por conta das lesões do Hunter, e o ano passado fazendo aquela aparição fantástica, virando de frente na última volta na costela e quebrando a clavícula. Então ele é um talento nato, mas precisa se provar. O que sempre dizem na mídia especializada é: quando foi a última vez que você viu um menino de 16 anos, que era o ano passado, fazer o que ele fez, quase vencer uma etapa, andar na frente de James Stewart? Foi a última vez. Então foi muito legal ver os dois irmãos, né, que existe uma competição, mas uma competição sadia, pelo menos assim eles aparentam, e mostrou esse ano o Jet mais maduro, andando com mais cabeça. Aquela vez que ele caiu nas costelas era a última volta, o Daniel Franz já tinha passado ele, então ele podia ter ido para casa no segundo lugar, mas só pensava em vitória. Ele me aparentou estar mais maduro, ele chegou a perder distância para o pelotão da frente, ele recuperou, então mostrou preparo físico e velocidade, e no final ele levou um pouco de azar, caiu na curva, quando estava levantando, o Hampshire deu nas pernas dele, derrubou de novo, judiou um pouco do resultado dele. Lembrando que ele caiu na última volta, né? Então vamos esperar grandes coisas aí do Jet Lawrence, tenho certeza que ele vai ter bons resultados esse ano. E pessoal, se vocês estão achando minha fala meio estranha, é porque eu estou usando o aparelho, então a língua fica meio presa, infelizmente não tem como. Outro cara que impressionou muito foi o Austin Forkner. Ele era esperado que andasse na frente, obviamente, pelos 2 últimos anos dele ganhando prova e infelizmente não ganhando o campeonato o ano passado. Tomou um puta tombo na final em Salt Lake City 7. Ele caiu, virou de frente, se machucou, ficou o motocross de fora se recuperando. Então ele teve metade do ano, assim por dizer, sem competir, o que faz uma baita diferença, né? Trava braço, o cara fica ansioso, pô, será que eu tô bem de novo? E ele, no passado, se ele não fosse o primeiro, já nos treinos, isso ele mesmo disse já, ele ficava louco, ele tinha que ser o primeiro em tudo. E ele teve a oportunidade de vencer, mas ele me aparentou que ele tentou, não conseguiu e falou: tá tudo certo, o segundo é bom, primeira etapa, tá ótimo. Ele veio de trás, passou o pessoal, mostrou mais velocidade, e talvez essa seja a pior corrida que nós veremos dele em termos de performance dele em cima da moto no ano. Então eu acho que ele só cresce daqui para frente, é uma sensação que eu tenho que ele vai dar muito trabalho. Na minha opinião, ele é o favorito esse ano. Embora o Craig tenha vencido dominado, o único que virou 43, venceu a classificatória, melhor volta na prova, venceu a bateria com propriedade, eu acredito que o Forkner leva esse ano. Enzo Lopes, galera.
Felizmente essa lesão, jogou um balde de água fria na gente e nele uma cachoeira. Ainda não tem informação do que aconteceu. Ele já é fechado em redes sociais normalmente, não fala muito, até mesmo quando eu pergunto para ele as coisas, ele sempre fala, não é o momento de falar ainda, tal. Mas tá rolando esse papo aí que a moto engasgou e ele caiu, deslocou o ombro bom, machucou o punho, escafoide, enfim, tudo especulação. Mas é difícil uma 4 tempo, injeção eletrônica engasgar, mas enfim, vai saber, né, gente? Vilopoto mesmo, escutando podcast lá de fora, 5h30 de podcast, Vilopoto bêbado, o Jake Weimer, foi muito engraçado, galera. O pessoal que fala inglês, recomendo, do Pulp MX, muito, muito divertido, muito bom. Entre as histórias que ele contou, que não acontece nas 4 tempos, a moto a 9.000 giros para largar, a largada dele da primeira etapa do Mundial no Qatar, a moto apagou. Então ele falou, todo mundo falou, a equipe, que eu deixei a moto apagada. Ele falou, só me responda uma coisa, uma moto apaga 9.000 giros? Não apaga. Então é isso que eu queria falar. Enfim, galera, pode acontecer, problemas acontecem. Tudo que é de alta performance tem vida útil curta e está mais sujeito a ter problemas, certo? Então, galera, estamos na torcida para o Enzo. Se ele não fizer uma temporada nesse ano, seja no moto, o que for boa, eu tenho a sensação que para o ano seguinte vai ficar um pouco mais complicada a situação dele em termos de equipe, né? Obviamente, todo mundo precisa de resultado e na hora que estava na boca do gol para despontar o ano passado, ele machucou, agora esse ano. Mas acabei de usar de exemplo o Craig, 5 anos do topo para conseguir voltar no topo. Então tem uma expressão em inglês que é how bad do you want, né? O quanto você quer. E aí é com o Enzo agora. Mas o gaúcho é guerreiro. Vai dar certo, pessoal. Estamos na torcida. Entrando na 450, vamos falar do Justin Barcia, gente. Comentei um pouco no review da prova. Você pode assistir aqui também no canal. Vou deixar aqui no final do vídeo. Você pode clicar lá. Então, como eu disse, esse é um formato de depois da bandeirada, nova série, que eu estou testando aqui. Então, quero que você deixe aqui embaixo já se você curte mais esse formato ou não. Então, vamos lá. Tinham 2 duplos depois da chegada, cara, que era muito longe. O Daniel Craig, que é repórter, né, que faz a transmissão do Race Day Live antes da transmissão oficial, que é com o Carmichael e o narrador novo lá, que eu esqueci o nome, que por sinal é muito pior que o Ralph Schurin, tá fazendo falta, bicho. Eles pulavam 4. Então, o Barcia mandou 2 vezes no press conference na sexta, só ele saltou. E na prova, gente, ele foi lá e mandou. Ele pulava a chegada, sentava na entrada e arremessava. Daí o Daniel mostrou as pancadas da roda traseira, chegava a afundar o salto. São as marcas do Barcia e do Ken Roczen, que veio atrás, aprendeu a linha do Barcia e mandou atrás. Então, assim, era super perigoso esse quadro. Chegava com muita velocidade na parede. Vocês sabem que a suspensão do Supercross é um pau de dura. O Jean já comentou aqui para vocês que no final de uma bateria a palma da mão é gasgada, ela caminha para frente. Vocês viram na largada, foi absurdo, ele não pulou também do gate, mas na reta, cara, ele deu um tiro. Então, ele comentou até na entrevista após a prova que ele sempre teve largadas boas durante toda a carreira dele, 250. Mas durante alguns anos ele não conseguia largar de 450. E parece ter encontrado o caminho. Então a gente viu o Muskin de KTM na ponta e ele de Gas, que é praticamente a mesma moto, na ponta também. O ano passado, se vocês lembrarem, várias KTMs na ponta, Webb, Muskin, Bogle, Baggett. Então, muito legal. Ken Roczen mostrou estar bem fisicamente. Justin Barcia, bem pra caramba também, vencendo, primeiro e segundo. Pessoal, Webb, esse cara baixinho é sinistro. Vocês viram diversas vezes no ano passado ele ter treinos horríveis, ir lá e ganhar a prova ou fazer pódio na hora da corrida. Ele não foi bem de novo, ele acabou largando mal e num campeonato onde você tem talvez 15 campeões americanos, vencedores de prova pelo menos, vir de trás é uma missão bem difícil. Ele não teve a melhor das provas dele, então ele tem um atraso grande já de pontuação pro Barcia, o Muskin e o Roczen. Fugiu. Surpresas boas, Justin Brayton, Ferrari. O Brayton ele tem 35 anos ou 36, se não me engano. Já é um veteranaço e ele sempre fala que ainda tem tesão por treinar
Ele acha que ele pode melhorar, ele acha que ele está melhorando a cada ano. Então por isso ele está aí correndo. E andou muito bem. Largou ali na frente, foi caindo, terminou em sexto, gente. Volto a dizer, sexto é excelente. Dylan Ferrantes, voltando de lesão da mão. Não foi uma lesão extremamente séria, está recuperado. Mas talvez ele teve aí menos de 45 dias para a temporada de preparação. Essa lesão tão próxima da abertura, com certeza prejudicou o resultado dele, e mesmo assim ele fez um 7º lugar. Então foi uma surpresa muito boa. Quem decepcionou para mim? O Eli Tomac. Favorito disparado, primeiro por ele ser o campeão e por normalmente ele ter uma velocidade absurdamente boa. Ele no Supercross no ano passado era cheio de altos e baixos e mostrou isso mais uma vez. Para mim, uma resposta muito simples. Como que um cara ganha disparado, vem de trás, passa todo mundo e no final de semana seguinte é só um piloto mediano? Pro nível dele, obviamente, né? Faz lá 7º, 10º. Cara, eu acho que isso é arm pump. O braço dele trava. Simples assim. No motocross, ele não conseguiu mostrar toda aquela velocidade, não fez o que se esperava, apesar de ele mesmo dizer que está muito mais difícil, muito mais competitivo do que era nos anteriores. Então ele já comentou que na primeira etapa ele sempre se trava e talvez essa seja a explicação. Ele se travou. Então, pessoal, na prova, o Tomac veio de trás, foi tentar fazer uma ultrapassagem no Vince Friese e acabou levando os dois ao chão. É culpa dele, total. Mas por ser o Vince Friese, muita gente vai falar, pô, Vince Friese de novo. Mas, na verdade, ele não teve culpa nenhuma. Aí ele foi passar o Vince Friese novamente, e quando ele foi passar o Vince Friese novamente, após esse tombo, ele se bateu com ele e foi para fora da pista. Então, 2 incidentes, ele não mostrou aquele desejo, como o Zach Osborne, por exemplo, que eu já vou falar dele, de ir para frente, de buscar. Isso é um pouco preocupante, né? Mas, volto a dizer, na minha opinião, braço travado. Para quem já teve arm pump, sabe que não tem o que fazer. Imagine você ter arm pump na modalidade mais difícil do mundo, com os melhores pilotos do mundo, só de emendar aquela pista já é para poucos, né? Pular o salto. Imagine você com os braços travados. Então, eu tenho certeza que ele vai conseguir crescer. Porém, ele já tem um péssimo resultado. O ano passado, o pior resultado dele, inclusive na abertura, foi 7º. Então, ele parte de um 15º. Não é um bom sinal, gente. É um sinal de perigo. Ele precisa vencer. Ele precisa destruir daqui para frente. Zach Osborne bateu na traseira do Webb na largada, saiu de 22º de último, atropelou o pelotão e chegou ainda em 10º lugar. Então mostra esse desejo. Ele é um cara que já teve altos e baixos, de quase parar de andar, quebrado, foi para a Europa, se recuperou, foi campeão americano. Para quem lembra, eu sempre falo aqui da final de 2017 do AMA Supercross em Las Vegas, 250. Assistam essa prova, busquem aí na internet. Ele cai na largada e demora para voltar. Ele mesmo, escutando o podcast, o Velopoto ligou para ele durante a transmissão e falou, cara, você demorou para voltar. Ele falou, nossa, quando eu vejo, até hoje, eu mesmo falo, não tem como eu buscar. E ele, faltando 2 curvas, ele passou e venceu a prova. Então, ele é um cara que tem um coração enorme, não desiste. Coração no sentido de gana, né? E ele recuperou até o 10º lugar. É essa gana que talvez o Tomac seria necessário. Outro piloto que sofreu com arm pump foi o Jason Anderson. Ele é um cara que mudou de treinador, saiu do Aldon Baker no ano passado. Ele mesmo faz o esquema dele de treinamento e fica aí um ponto de interrogação, né? Como vai ser a performance dele daqui em diante. Mas nessa primeira etapa, péssima. Todos os Husqvarna, na verdade, foram muito mal. Melhor resultado, 10º lugar para o Zach Osborne. E para finalizar, Sexton. Melhor volta no treino cronometrado entre os dois treinos. Lembrando que eles somam o tempo dos treinos, né? Se você fizer melhor no primeiro, é esse que vai. Se você fizer melhor no segundo, é esse tempo que vai. E ele agora é treinado pelo James Stewart, o que é uma baita vantagem. Imagine o quanto de conhecimento esse cara não ajuda ele. Infelizmente, o Martin Downes caiu em cima das espumas, foi parar no meio da pista, o Sexton bateu nele, caiu e levou ele ao chão, né? Depois ele caiu de novo, enfim, não foi uma boa estreia também. Mas é um cara que está se mostrando ser muito rápido, tem o físico para andar em 450 e tenho certeza que vai beliscar um pódio esse ano. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse formato de conclusões, um pouco diferente.
E eu acho que é esse o caminho que eu vou seguir. Então, escrevam aqui embaixo se vocês curtiram. Vou tentar trazer convidados das próximas vezes, mas com toda essa situação aí do Covid, tá todo mundo com o pé atrás. Um abraço, galera. Terça-feira tem mais AMA Supercross Houston 2, transmitido ao vivo no site Show Radical. Entra lá que vai ter toda a programação e você vai poder acompanhar com a gente. Um abraço, galera. Fiquem com Deus.